Gênesis 3, do 8 ao 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Oremos mais uma vez. Senhor, a palavra foi lida e precisamos ser edificados por ela. Ensina-nos, ó Deus, nesta noite. Trata o nosso coração. Trata, ó Deus, os muitos efeitos da queda que endurecem, que nos cegam. Faz-nos, ó Deus, amar a Ti, buscar ao Senhor, descansar no perdão, na graça, bondade e misericórdia, e nos empenharmos para viver em santidade. Que assim seja para a glória Tua. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos a vida de Jesus, o seu ministério, há um personagem ali muito interessante, Pedro. Pedro faz as declarações mais calorosas em relação a Cristo. É ele que declara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Todas as vezes que você imaginava alguma situação em que alguém tinha que ir primeiro e falar alguma coisa, Pedro era este. Talvez o mais eufórico, mais empolgado com o ministério de Jesus, o mais disposto a servir o Senhor Jesus. Contudo, no último jantar, no momento de despedida, o Senhor Jesus fala: Pedro, você vai me negar. Não, Senhor, de jeito nenhum. Você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E nós sabemos essa história. Sabemos que de fato isso aconteceu. Pedro nega o Senhor Jesus, diz que não o conhecia. Não és tu um daqueles que andava com ele? Eu não. Claro que é, olha o seu jeito de falar. Não, não sou. Então, o galo canta, diz o Evangelho que Jesus olha bem nos olhos de Pedro e Pedro sai dali chorando, triste, porque pecou, porque errou, sabe que entristeceu o seu Deus. A atitude de Pedro, depois da morte de Jesus, e mesmo depois da ressurreição, é de se esquivar. Pedro não quer ter esse encontro com Jesus. Pedro chega a decidir convocar os demais para pescar. Chega, acabou, não há mais espaço para o ministério, não há mais espaço para fazer e sonhar todas aquelas coisas que durante anos nós fomos incentivados, instruídos a ser e fazer. Acabou. Eu pequei, eu neguei, eu entristeci o meu mestre. E justamente nesse cenário em que Pedro está em fuga do Senhor Jesus, que ele não quer olhar no olho do Senhor e reconhecer o seu erro, a sua falha, já pensou em desistir, se vê como alguém que não seria aceito, não é apto. Não porque não houvesse um quebrantamento em seu coração, ele sabia que estava errado, mas era alguém que diante do pecado pensou: não há chances para mim. Eu falhei miseravelmente. Então ali pescando, no mesmo cenário que o Senhor o chamou quando pescava, mais uma vez ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Mais uma vez uma pesca maravilhosa. E nesse momento, no mesmo cenário, nas mesmas circunstâncias do seu chamado, Jesus chama novamente a Pedro. Jesus se encontra com Pedro e agora vai confrontá-lo. Tu me amas? Eu te amo, Senhor.
Pastorei então as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas a segunda vez. Eu te amo, Senhor. Pastorei então as minhas ovelhas. Jesus então vai a uma terceira vez. Pedro, tu me amas. Pedro agora cai o seu semblante, como que dizendo, Senhor, há falhas em mim. Ainda assim eu te amo. O que acontece com Pedro não é uma exclusividade. Aliás, foi o que aconteceu com Adão. Depois de pecar, vai se esconder. O que acontece com Pedro, o que aconteceu com Adão, é o que talvez já tenha acontecido com você em algum momento. Diante do pecado, diante de saber que entristeceu profundamente a Deus, nós imaginamos então que já não há mais espaço para a presença desse Deus em nossa vida. Consideramos que somos tão falhos, tão pecadores, tão distantes daquilo que é o ideal do Senhor para nós, tão distantes daquilo que é a imagem do Cristo que deve ser refletida em nós, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, que nós imaginamos, Deus já não está mais conosco, já não caminha mais conosco, já não nos aprova mais, não adianta mais o que eu faça, não vale a pena mais ir à igreja, esquece essa ideia de pensar em ministério, em serviço, em fazer alguma coisa para Deus. Eu errei, eu pequei, eu falhei, eu entristeci o meu Deus, eu neguei a Ele através das minhas atitudes. Imaginamos então que diante da queda há uma ausência do nosso Deus. Contudo, a proposta da nossa série é mostrar um Deus sempre presente. E Deus vai estar presente também conosco, mesmo quando erramos e falhamos. Deus está presente, esteve presente lá quando Adão e Eva pecaram. E é curioso nós vermos o movimento de Deus e como esta presença se manifesta diante desse cenário de pecado, de erro, de falha. Deus vai ao nosso encontro, Deus confronta o nosso pecado, Deus apresenta-nos promessa de redenção. Não é simplesmente estar presente. E não é uma presença para condenar. Talvez Pedro, quando olhou e viu o Senhor Jesus ali, ele pode ter imaginado, agora vai ser difícil. Chegou agora o acerto de contas. Chegou o momento que ele vai me cobrar e vai jogar na minha cara e falar, tá vendo? Não disse? E não é assim que Jesus o trata. É verdade que Jesus o confronta. Ao perguntar, me amas? É uma confrontação. Você que me negou, você me ama? Mas Jesus vai ao encontro porque ele quer a reconciliação. Jesus vai ao encontro porque ele quer restaurar a vida de Pedro. Jesus vai ao encontro porque ele quer confrontar o pecado de Pedro, mas mostrar também para Pedro que há espaço para renovo, há espaço para nova vida, há espaço para redenção. Da mesma forma ele fez com Adão. É verdade que Adão desobedeceu, comeu do fruto. E aquilo que vem antes do verso que nós lemos é a parte da história que você também conhece, sabe? Claro. Havia uma ordem clara e expressa do Senhor. Está aí, de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas há uma, aquela, no centro do jardim, o conhecimento do bem e do mal, essa você não vai comer. No dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, a serpente, astuta, sagaz, tem esse encontro com Eva, tenta a esposa de Adão. Adão deveria estar cuidando do jardim, cuidando da sua esposa. Contudo, por alguma razão, ele não está ali naquele momento. Há uma falha. E diante daquela falha, uma brecha que abre espaço para o pecado. Eva será tentada. E Satanás vai distorcer aquilo que Deus havia dito. Quando Eva diz que morreria se comesse do fruto, Satanás vai dizer, é certo que vocês não vão morrer. Ele distorce, ele mente, ele engana. Ele propõe uma ideia de que comendo do fruto seriam semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. E aquilo de alguma forma desperta em Eva o desejo por comer do fruto, vendo que a árvore era boa, agradável aos olhos. Tudo que Deus fez era bom e muito bom. Ela então toma do fruto, come e dá também ao seu marido. Os dois ali desobedecem, pecam, erram, transgridem a lei, falham com aquele que tinha comunhão com eles, constante. E agora o que resta? Veio a queda. E com a queda, a morte, a maldade, as doenças, as enfermidades, as guerras, os conflitos e tudo mais, fruto do pecado. O que resta à humanidade agora?
A morte, então, somente isso e acabou o fim da história? Não. Nós aprendemos que Deus se faz presente mesmo após a queda. Que Deus se faz presente mesmo nesse cenário onde o pecado talvez tenha imperado e sido uma realidade em nossa vida. E primeiro aprendemos, então, que Deus vai ao encontro de pecadores como eu e você. Esse Deus sendo presente, ele busca e mantém o seu relacionamento. O texto é muito claro em nos dizer, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Perceba que havia um relacionamento de Deus com as suas criaturas. É o Deus que se relaciona. É o Deus que, sendo o Criador dos céus e da terra, poderia simplesmente virar e falar: não, os criei, eles estão lá, chega. Eles lá e eu aqui. Há um abismo em quem somos. Há um abismo nessa relação. Por mais que eles ainda não tenham pecado, por mais que seja imagem e semelhança, ainda assim é uma distância muito grande. Eu não preciso me relacionar com eles. Contudo, Deus se relaciona com o homem. Na viração do dia, Deus vinha e falava e conversava com o homem. O jardim era um lugar para o encontro. E é curioso nós notarmos que no decorrer de toda a Escritura, sempre Deus vai ter um lugar para se encontrar com os seus. Deus se encontra com o homem lá no jardim. Estes encontros do homem, através das teofanias, se darão no decorrer da história do tempo dos patriarcas. Na chegada, depois, nos dias de Moisés, você tem o Senhor criando a tenda da congregação para se encontrar com Moisés e conversar, ainda que ele estivesse irado com o povo, mas havia um lugar reservado, a tenda da congregação, longe do arraial, longe do acampamento. Ali a gente senta, a gente conversa, eu falo com você, eu me relaciono com os meus. Depois o tabernáculo, depois o templo, depois o próprio Cristo, o Verbo encarnado. Mas sempre um relacionamento de Deus com a sua criatura. E talvez nós pudéssemos pensar, não, depois do pecado, depois do erro, depois da falha, acabou o relacionamento. Não quero mais falar com você. Talvez essa seja a atitude de muitos de nós quando alguém erra conosco. Olha, eu sou muito seu amigo, mas não pisa na bola comigo. No dia que pisar na bola comigo, acabou. Eu aqui, você aí. Não que eu queira o seu mal, não é isso. Eu te perdoo, eu só não quero mais conviver. Não é assim que por vezes nós fazemos? Não é assim que por vezes nós escolhemos seguir a nossa vida, pondo fim àqueles relacionamentos que foram quebrados pela falta da confiança, pela traição de uma amizade, por alguma coisa que foi feita, algum valor que não foi pago, alguma palavra que veio atravessada. Então a gente simplesmente vira e fala: olha, eu não carrego mágoa alguma contra aquela pessoa, eu simplesmente mais não quero me relacionar, nem ver, ela fica lá do lado dela, eu fico aqui do meu, mas está tudo bem. Nós poderíamos imaginar que Deus poderia ter essa atitude com o homem. E seria perfeitamente aceitável. Era o Deus Santo, Criador dos céus e da terra, que deu uma ordem muito simples. E não era uma ordem pesada de ser cumprida, afinal de contas, todo o restante do jardim estava ali. De todas as outras árvores você pode comer, a vida era boa, a condição era excelente. Tudo de bom e do melhor, tudo que era bom e muito bom que Deus havia feito estava ali à disposição do homem para cuidar, cultivar, e havia comunhão com o Senhor, e o homem ainda assim trai a confiança do seu Deus, desobedece o Senhor, dá as costas para o Senhor, e nós poderíamos imaginar agora esse Deus nunca mais fala com o homem, mas quem é que toma a iniciativa e vai ao encontro do homem? Este Deus, que andava no jardim pela viração do dia. O que o homem faz? É o homem que vai se esconder. Esconderam-se da presença do Senhor, homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Mais uma vez há uma diferença agora do que Deus vai fazer. Porque ainda assim Deus insiste. Deus não apenas vai de encontro, mas ele quer de fato conversar. Porque, mais uma vez, comparando com a maneira como nós lidamos com os nossos conflitos, quando alguém erra com a gente fica ainda bem resistente a ir falar, mas se a gente vai, procura a pessoa, e a pessoa também não se abre para a conversa, a gente fala: olha, eu pelo menos tentei. E Deus poderia ter falado isso: olha, eu tentei, fui lá no jardim, eles se esconderam, então é que eles não querem papo, eu já estou indo. O Senhor insiste nisso, insiste em ir ao encontro do homem, chama o homem, e chamou o Senhor Deus ao homem, e lhe perguntou: onde estás? É curiosa essa pergunta. Deus sabia o que havia acontecido? Sabia. Deus sabia onde estava o homem? Claro que sabia. Salmo 139 vai nos propor exatamente isso.
Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei de ti? É tolice imaginar que podemos nos esconder de Deus. É tolice para Adão, era uma tolice para Pedro, é tolice nós imaginarmos isso. Contudo, é o que fazemos. Fugimos do nosso Deus. Pensamos, ele não vai nos aceitar, ele não vai querer papo conosco, ele não vai querer relacionamento conosco, é melhor então eu fugir. E perceba que essa fuga se dá justamente em não querer ouvir a Deus. Quando estamos tomados pelo nosso pecado, quando estamos vivendo esse processo de o tempo todo estar ali lidando com a queda e com aquilo que fazemos de errado, o culto não é o lugar que a gente quer estar. Estar com aquelas pessoas que vão abrir a Bíblia e ler para nós não é o que a gente quer, não é o que a gente deseja. A gente não quer ouvir, não quer a confrontação, a gente não quer nada disso, a gente quer ficar isolado no nosso canto. Essa foi a atitude de Adão e também da sua mulher. Mas ainda assim, Deus vai ao encontro. Deus sabia onde ele estava. Mas então por que Deus perguntou onde estás? É óbvio que o texto não nos declara qual foi a razão de Deus fazer esta pergunta. Não há espaço para pergunta e uma explicação do porquê dela. Contudo, dentro daquilo que nós podemos imaginar e muitos interpretam sobre, há uma ideia de que aquela pergunta era, na verdade, uma abertura que Deus estava dando para que Adão pudesse, então, vir e falar e este relacionamento seguir como era antes. É como aquela chance, eu sei que você fez, mas você tem agora a oportunidade de falar por você mesmo. Eu lembro uma vez que eu fui à escola do João Pedro e a porta da sala de aula dele era uma porta toda de vidro e a professora me viu chegando e foi ao meu encontro na porta e começou a conversar comigo, denunciando os crimes, os delitos do meliante. E ele lá de dentro só olhava assim, observando, vendo, tem alguma coisa acontecendo, e a professora cá contando tudo para mim. Quando eu cheguei no carro, eu falei: João, o que aconteceu? Eu vou te dar a chance de você falar o que aconteceu. E dizer você o que está acontecendo, o que você fez. É como se Deus estivesse abrindo essa possibilidade. O que aconteceu? Eu sei onde você está. A gente nem precisava estar tendo essa conversa. Aliás, eu sei até o que vai acontecer depois dessa conversa. Mas ok, eu estou aqui. Eu sou o Deus que vai ao encontro. Eu sou o Deus que leva muito a sério essa ideia do relacionamento. Eu desejo esse relacionamento, porque depois de ouvir a professora, eu já sabia o que tinha acontecido. Mas o que eu quero? Eu quero relacionamento com meu filho. Eu quero proximidade. Eu quero estabelecer com ele confiança. Eu quero ver verdade nele. Eu tenho a esperança de que esse relacionamento seja mantido. E que ainda há alguma possibilidade de seguirmos e caminharmos em um bom relacionamento. Não que o Senhor tivesse qualquer carência. Deus não precisa criar o homem para ser Deus, nem tampouco toda a criação, o universo. Ele continuaria sendo Deus sem ter criado absolutamente nada nem ninguém. Ele tem vida em si mesmo. Essa busca pelo relacionamento não tem a ver com alguma necessidade dele, tem a ver com o amor. Tem a ver justamente com esse pai que se compadece dos seus filhos. E talvez você pense, mas amor? A essa altura, lá no começo? A Bíblia diz que ainda antes disso. Efésios capítulo 1 vai nos falar que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Por isso é muito justo nós dizermos que, sim, Deus amou Adão. E o amou antes de o criar. E aqui, nesse momento, é o relacionamento do pai que vai ao encontro do filho, na expectativa de que esse filho mantenha o relacionamento com o pai, e mesmo sabendo tudo o que havia acontecido, tudo o que aconteceria depois, ainda abre essa possibilidade. Para mim, o importante é me relacionar com vocês. Diz aí, o que aconteceu? Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi.
Esse Deus que vai ao nosso encontro também nos confronta. Não significa dizer que Deus não enxerga os nossos erros e as nossas falhas. É bem verdade que até aqui falamos de relacionamento, falamos de amor, falamos de um Deus que se dispõe em relacionar com a sua criação, ainda quando esta peca, erra, falha, ele vai até nós. Contudo, ele não fecha os olhos para os nossos erros e pecados. Ele nos confronta. E aí vem essa confrontação. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Deus confronta o pecado do homem, Deus vai e confronta também o erro e o pecado da mulher. Vocês então comeram da árvore. E mais uma vez, Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Ele já não sabia essa resposta? Claro que sabia. Mais uma vez, a condição do pai, que ainda no ato da confrontação, abre espaço para o relacionamento, para exercer graça, bondade e misericórdia, porque ama e se compadece dos seus filhos. E o confrontar é um ato amoroso do pai. Quando nós estamos vivendo o nosso pecado, a gente não quer a confrontação. Ninguém gosta de ser criticado, apontado nos seus erros. A gente não gosta, é desconfortável. A gente prefere olhar e falar: olha, faz o seguinte, vive a sua vida que eu estou vivendo a minha. Não mexe com os meus pecados que eu não mexo com o seu. Aliás, essa é a postura cômoda que por vezes nós adotamos. A falta, às vezes, de nós exortarmos uns aos outros passa dessa ideia. Se eu exorto meu irmão, eu estou abrindo espaço para que ele também me exorte. E eu não quero isso. Então eu finjo que não vejo os pecados dele, ele finge que não vê os meus. Eu não exerço a confrontação ou a exortação bíblica, mas também não me abro para isso. Eu não mexo com os pecados dele, ele não mexe com os meus. Deus vai confrontar. Deus vai buscar a tratativa do pecado. Então, depois da primeira pergunta, o que fez vocês saberem que estavam nu, vem então a confrontação direta do pecado. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse. Não foi isso? Perceba que a lei é repetida. Porque Deus não vai emitir nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de censura ao homem, apenas por algum interesse próprio. Ele o faz mediante aquilo que foi preceituado. Porque, por vezes, em muitas confrontações, nós vamos confrontar a partir daquilo que eu quero, que eu gosto, que eu acho, sem considerar aquilo que foi preceituado, tratado, acordado. Deus repete exatamente os termos da lei. E a lei dizia: comer do fruto. A coisa não foi: e aí, ouviu a serpente? Não, o ouvir a serpente não era o que estava ali. Muitas outras coisas aconteceram. E aí, olhou, viu que era desejável aos olhos? Foi isso? Não. Vamos ao que foi tratado. E o que foi tratado e preceituado foi isso. O que nós juramentamos entre as partes foi isso. O que foi pactuado entre nós foi isso. E é isso que será confrontado. Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 11, é muito interessante que no momento em que Deus virá trazer o seu juízo, a visão dos céus abertos, do trono de Deus, à frente do trono está a Arca da Aliança. Dentro da arca, nós sabemos o que tem lá: a lei. É como se Deus estivesse falando o seguinte: eu estou no trono, eu vou julgar a terra pelos seus erros, pelas suas falhas, mas não vou julgar com qualquer critério, não vou julgar de forma subjetiva, não vou julgar porque estou descontente, fiquei chateado e agora vai. Eu vou julgar dentro daquilo que foi a eles preceituado. E dentro daquela lei que foi entregue com clareza a eles. É um Deus que confronta, mas dentro dos critérios que foi previamente estabelecido. É o Deus que confronta a partir da sua própria palavra. É o Deus que nesta confrontação não faz nenhuma exigência diferente daquilo que antes havia sido pactuado. E também isso é demonstração de graça, bondade e misericórdia. Quando nós vemos o Salmo 19 falando da lei do Senhor, fala que ela é límpida, que ela é clara. E é assim. É muito interessante que quando a gente pensa na teologia, se você já estudou teologia, você vai concordar comigo. Perceba que os pontos que geram discussão
Sempre são de coisas que talvez você não vai necessariamente se valer delas nas decisões de amanhã. Aquelas que geram muito debate. Não estou dizendo que a teologia não é útil amanhã. Eu estou dizendo que as coisas da teologia que geram muito debate, geralmente elas não são úteis no dia seguinte. Amanhã, será milenista, pré-milenista ou dispensacionalista não muda absolutamente nada do que eu vou fazer lá no Mercadona. Existem muitos outros assuntos teológicos, bíblicos, doutrinários, que vão impactar profundamente no meu jantar de logo mais, nas minhas compras de amanhã. Mas aquelas que geram confusão, hora de debates, essas são coisas que têm seu valor, têm sua importância, marcam e dão a identidade do que nós somos, cremos e pensamos e confessamos a nossa fé. Mas o que me chama a atenção é notarmos que as coisas mais úteis, essenciais, necessárias para o nosso bem viver, estão ali, com poucas palavras, muito claras, quase sem margem para debate e discussão. Não matarás. Simples. Não adulterarás. Não furtarás. Honra teu pai e tua mãe. Não diga falso testemunho. Perceba, não tem nem muitas palavras para não dizer que ficou difícil. Para não dizer que aquela vírgula, aquilo e outro, aquilo complicou a coisa. Não, não complicou. É simples. É claro. Essas coisas que vão impactar profundamente o seu dia a dia são dadas com muita clareza. E mesmo quando são coisas difíceis de fazer, como lidar com a ansiedade, nós conversávamos um pouco na escola dominical, Jesus vai lá e torna isso simples. Olha lá o passarinho, olha a relva. Assim é o Pai cuidando de vocês. E aí você fala, uau, é isso, simples. Claro. O que não faz, obviamente, o lidar com a ansiedade é algo simples e fácil. Mas o entender e compreender à luz da Escritura não tem nada mais fácil do que ler aquilo que Jesus falou e propôs para nós. Quando nós pensamos nesse Deus que confronta, ele não confronta dentro de uma regra que não ficou tão claramente determinada, preceituada e posta aos seus. A regra era simples, a regra era clara, e é isso que vai ser cobrado. Vocês comeram aquilo que eu ordenei que vocês não comessem. Homem e mulher vão tentar terceirizar a culpa, vão fugir. Porque é o que nós fazemos. Tememos, nos isolamos, não queremos o confronto, não queremos o relacionamento. A culpa nos toma a ponto de nos escondermos entre as árvores e, quando confrontados, espera lá, racionalizamos o pecado. Buscamos um jeito de repente falar: olha, não foi bem assim, não é tão grave como você está pensando, não é dessa maneira, você precisa ver o meu lado, você precisa se ver no meu lugar, calma, foi a mulher que tu me deste. Não é tão grave assim, não fosse a serpente eu estaria tudo bem. O que revela a necessidade que temos desse Deus, que também traz para nós redenção. Eu não vou gastar tempo aqui falando da resposta da mulher ou da resposta do homem, mas essa ideia de mostrar o Deus presente, mostrar que mesmo nesse momento em que o homem peca, se afasta, se desvia, se esquiva do confronto, tenta justificar o seu pecado, ainda assim Deus se faz presente e agora apresenta a estes a redenção. Depois de responder ao homem e à mulher, ele vai dizer à serpente, verso de número 15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Imediatamente depois de anunciar juízo, há uma promessa. Depois de confrontar o pecado, há uma promessa. Aliás, corrigindo, perdão, antes de anunciar o juízo, depois da confrontação, há primeiro uma promessa de redenção. O Senhor confronta o pecado, mostra onde eles erraram. Vocês comeram do fruto que eu disse que vocês não devessem comer. E antes de começar a entregar quais seriam os impactos daquilo na vida da mulher, na vida do homem, Deus primeiro faz uma promessa: virá o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente.
mesmo quando nós estamos na situação de pecado, de afastamento de Deus, Deus, quando vem ao nosso encontro, demonstra graça ao ouvir, demonstra graça ao confrontar, demonstra graça ao nos prometer perdão, salvação. E não só nos prometer, prover para nós este perdão e salvação através de Cristo Jesus. É curioso, então, que o texto vai dizer, muito nas entrelinhas, que viria o Messias, que viria o Cristo, que viria o Senhor Jesus, chamado aqui apenas de o descendente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Para isso, Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, quando nós imaginamos na salvação para Adão, como ela se deu? Adão não tinha Bíblia, Adão não teve acesso aos profetas, Adão não leu Isaías, Adão não viu os elementos da lei, não viu o sacrifício de cordeiro. Como que ele poderia entender a salvação? Então eu sempre fico a imaginar Adão sentado numa roda, conversando com seus filhos, contando e compartilhando a história da criação, a história da queda, como a coisa chegou naquele ponto em que eles estavam. E aí, depois de falar do erro, o papai e a mamãe comeu do fruto, deu tudo errado, é por isso que agora vocês ficam doentes, é por isso que agora seus irmãos brigam aí, a coisa fica dessa maneira por conta disso, do nosso pecado. E aí um dos filhos levantava a mão e falava, papai, mas e aí, como fica? Aí Adão pregava o evangelho, virá o descendente da mulher. Ele até não sabia o nome, Jesus. Ele até não sabia a forma, a cruz. Mas ele sabia que viria da parte de Deus, que viria do ventre da mulher, que viria para redimir os pecados, que viria para pôr fim àquilo que a serpente havia iniciado. O bom e a melhor das notícias é que nós temos o detalhe disso. O que para Adão foi uma promessa, para nós já é uma certeza realizada. Cristo veio. Então, quando nós dedicamos toda a nossa liturgia a ler o Salmo 103, nós lemos aquele salmo com a plena certeza de que Deus, de fato, não vai nos tratar segundo as nossas iniquidades, que como um pai ele vai se compadecer de nós, por conta de uma razão. Alguém assumiu o nosso lugar. Um filho assumiu pelos seus irmãos a culpa e recebeu a punição do pai. É muito importante nós termos essa consciência de que a ira de Deus não foi anulada. A justiça de Deus não foi ignorada. Ela foi desviada. Estava na nossa direção, passou para Cristo Jesus. Ele assume em nosso lugar. Ele paga o preço em nosso lugar. Ele cumpre esta promessa de redenção deste Deus que se faz presente ainda na queda. Como que a gente pode trazer tudo isso para nós? Infelizmente, nós vamos continuar pecando. Nós começamos o nosso sermão falando de Pedro, das falhas dele. Irmãos, como nós somos Pedro no dia a dia? Estão prontos para agora, na hora do culto, dizer aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Como nós somos Pedro ali, eufóricos, dizendo, tão profundo, é tão imenso, que me cobre, me invade, esse é o amor de Deus, esta é a graça dele. Contudo, amanhã, negamos a Cristo. Negamos porque pensamos coisas que não deveriam pensar, fazemos, falamos, ouvimos, sentimentos, desejos, ações que vão totalmente contrárias àquilo que Cristo fez e nos ensinou e nos preceituou. Negamos o ensino do Mestre, negamos o caráter do Mestre, negamos a pessoa de Cristo. E talvez o nosso coração seja tomado de culpa. O que nos leva a fugir, o que nos leva a não querer a confrontação, o que nos leva talvez a pensar até mesmo de desistir da vida cristã. Quantos são aqueles que você
depois de notar a ausência por algum tempo na igreja, você chega para aquela pessoa e fala: "E aí, irmão, o que está acontecendo? Não estou bem, não estou legal. Preciso acertar algumas coisas antes de voltar." Já viu alguém assim? "Não, pastor, se soubesse como é que tá, poxa, eu estou fazendo tanta besteira, tem que, não sei, mas, pastor, tem paciência. Eu vou acertar as coisas, vai passar essa fase e aí eu vou voltar, se Deus quiser." Quantas vezes a gente ouve isso? Pessoas que entendem que não há mais dignidade, não há condição de estar ali louvando a Deus. Pessoas que talvez em algum momento já estiveram na igreja, servindo, cantando, dando aula, pregando. Quantas vezes nós chegamos no final do dia e a gente pensa: o que adianta eu orar agora? Depois de tudo que eu fiz hoje? Por que eu vou abrir a Bíblia e ler? Que hipócrita que eu sou. E como fica Satanás? A Bíblia mostra para a gente lá em Zacarias exatamente aquilo que Satanás faz. Diz o texto que Josué, o sumo sacerdote, aquela figura que deveria representar a santidade no meio do povo, o mediador posto, tipificando Cristo que viria ali para representar o povo diante de Deus, ele é tirado como que um tição que sai do fogo. Sabe aquela brasa que você sai do fogo, que em volta da churrasqueira, dali até o saco de lixo já sujou tudo? A sujeira do sacerdote era aquela. E Satanás se põe como seu acusador para falar: é esse aí? E quantas vezes Satanás faz exatamente o mesmo com a gente? É esse aí? Você vai. É crente? Tá orando para quê? Acho que Deus está ouvindo essa oração, seu hipócrita, falso, sujo. E quase somos convencidos a isso. A vontade que dá é se esconder. Na verdade, não dá, não tem jeito. Vou voltar a pescar. Vou voltar para outra vida. Não vou ser aceito por Deus. É quando a queda já não está mais apenas acontecendo em nossas atitudes. Ela domina tudo que está ao nosso redor. Até mesmo o nosso sentimento de achar que acabou, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. É o momento que a culpa toma tanto o nosso coração que a gente acredita que jamais seremos aceitos pelo nosso Deus. É aquele momento que a gente fica cansado, sobrecarregado de tanto erro, falha e culpa. E o bom, a semelhança do que vimos nesse texto, é que Deus vem ao nosso encontro. Ele é o Pai que ama os seus eleitos, Ele ama os seus filhos. E é claro que vindo ao nosso encontro, por vezes isso vai machucar. O pecado vai ser exposto, vai ser confrontado. Talvez a gente passe pela disciplina. Talvez a gente passe pela exposição flagrante dos nossos erros. Não foi assim com Davi? Chega lá o profeta, olha, tem lá um homem, um cordeirinho simples, vem outro e tal. Rico, poderoso, tira a cordeirinha, mata ele! É, Davi, esse é você. Cai o semblante, tomado de vergonha. Escreve o salmo: ah, Senhor, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, os meus constantes gemidos todos os dias. Ah, Senhor, que vergonha do meu erro. Claro que dói, mas é o Pai tratando. É o Pai, por vezes, nos fazendo comer a comida dos porcos para nós nos lembrarmos que temos uma casa e um Pai bondoso, de braços abertos, pronto a nos receber, nos convidando. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. É o Pai que está disposto a ir ao nosso encontro, a nos confrontar, mas também trazer o anúncio para nós. Há esperança, há salvação, o preço já foi pago. Como que a gente responde a isso, irmãos? Primeiro, já foi dito, esperança nesse Deus. Esperança nessa redenção. Confiança nessa provisão de socorro. Mas além disso, disposição sincera e profunda de viver para a glória desse Deus que veio ao nosso encontro e quer se relacionar conosco. E agora, se num primeiro momento falamos negativamente de Pedro, podemos falar positivamente deste que morreu pregando Cristo Jesus.
E eu imagino quantas vezes apontaram e falaram, não é você aquele que negou Jesus? E ele falava, sou eu. E está aqui agora pregando ele. Eu falei, tô. Porque eu amo esse Cristo, ele veio ao meu encontro e ele me perdoou. E agora, tomado, cheio do Espírito Santo, ele anuncia. E vidas são salvas, impactadas e transformadas através da vida daquele homem que, sim, é verdade, negou Jesus. Não deixa a culpa te parar. Não deixa o diabo convencer que acabou. Lembra que Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Lembra que Cristo veio ao seu encontro, confrontou o seu pecado, mas também apresentou a salvação, a redenção. Ele não veio apenas como juiz falando, pronto, está condenado, chega, inferno. Ele te oferece a possibilidade de ir até ele, cansado, sobrecarregado, para ele falar, daqui, eu alivio, carrego por você. Vamos para frente. Eu quero te usar. Eu quero que você continue sendo bênção. Eu quero continuar o meu relacionamento contigo. Insista na vida de oração. Insista na leitura da palavra. Insista no serviço ao Senhor. Confesse o seu erro, confesse o seu pecado. Diante da confrontação, não foge, não terceiriza, não entrega para outro. Fala, foi, errei, pequei, mas estou aqui. Perdão, Senhor. A possibilidade da reconciliação mediante a fé em Cristo Jesus, para sairmos da condição de inimigos e voltarmos a nos aproximar ao ponto de ouvir dele. Eis que agora vos trato como amigos meus. Se empenhe para viver em santidade. A grande resposta à graça não é mais pecado. A grande resposta à graça é, Senhor, eu te quero mais. Senhor, eu quero viver para te agradar. Tudo que eu puder fazer para nunca mais negar o seu nome, eu quero viver e estou disposto a fazer. Deus está presente na nossa vida. Ainda que a gente não mereça. Ainda que talvez o melhor fosse ele estar bem longe, dado a miséria que somos. Ele vem ao nosso encontro, ele nos confronta. Ele provê para nós salvação e redenção. O que fazer? Aproveite tudo isso. Aproveite a presença desse Deus. Esteja presente com Ele. Desfrute dessa bênção, da graça, da bondade e da misericórdia. E ponha a sua vida à disposição dEle, para a glória dEle. E anuncie isso, porque há muitos ainda afundados na queda. Há muitos ainda vivendo os efeitos do pecado, precisando conhecer este Cristo, que traz alívio, perdão e salvação. Precisando serem confrontados. Não fica com medo de confrontar aquele seu colega do trabalho, da faculdade, do serviço. Ele precisa ser confrontado no seu pecado. E você é o meio que Deus quer usar para ir ao encontro dele. É o seu vizinho, é aquele seu parente que você fala, pastor, isso daí é tranqueira demais, não nem merece ouvir de Jesus. Você pode ser usado por Deus. Para ser esse meio que Deus vai até o encontro, que Deus vai confrontar o pecado, mas aí você também anuncia a salvação em Cristo. Faz o trabalho completo. Deus nos use nessa direção. Deus traga alívio ao nosso coração. Se você foi este que se viu tomado pela culpa, Deus traga o conforto e consolo a você. Esperança de que ainda há possibilidade de se aproximar do nosso Deus, de estar na presença dele e viver para a glória dele.